Fala pessoal! Nessa aula você vai aprender a fazer a ligação bifásica para alimentar uma carga como a do chuveiro elétrico. Olha, muitos alunos me perguntam sobre isso, porque eu explico a eles que a ligação bifásica ela não tem o neutro, ela só tem fase e fase, funciona sem o neutro. Em muitos locais do Brasil, certo? Nós temos ligações bifásicas, fase e fase. Por exemplo, F1 e F2, podendo ser 127, 127. Ou usando as outras letras, RST, da linha trifásica, certo? E a gente aproveita duas das linhas trifásicas. Então, temos RST ou F1, F2, F3. Em determinado local do Brasil, a tensão será 127 para cada uma dessas fases. Como em outros estados do Brasil, temos 220, 220, 220, correto? Agora, quando é 127 a rede elétrica, 127 aqui no preto, por exemplo, 127 aqui no vermelho, porque poderia ser, você sabe, vermelho, preto ou branco. Escolhemos aqui o preto e o vermelho. Então, 127, 127 vai provocar uma DDP, tanto no disjuntor, no DR e no chuveiro, de 220 volts, correto? Porque as tensões estão defasadas em 120 graus. Se for 220, 220, aí não dá. Porque 220, 220 não pode ser fazer ligação bifásica para um chuveiro elétrico. Por quê? Porque 220, 220, a DDP vai gerar 380, porque a ligação é trifásica, bifásica nesse caso, e a defasagem é de 120 graus. Então, não pode ligar 220, 220, porque vai obter 380 e o chuveiro elétrico aqui, ele é de DDP de 220. Então, nesse caso, a bifásica será 127, 127. Correto, pessoal? Então, nesse caso, 127, 127, não tem um fio neutro, sem nenhum problema. Vamos ligar primeiro num disjuntor bifásico, certo? Aí ele vai o quê? Cortar e ligar, ou cortar e ligar quando for necessário, né? Corta e liga o quê? Tanto uma fase contra a outra ao mesmo tempo. Isso é bom, porque desliga tudo. Depois vai ser ligado aonde? Ao DR. Esse DR é o DR bipolar. O DR bipolar é um DR comum, aquele que você pode ligar neutro fase, sem nenhum problema, tem uma letrinha neutro, ou pode ligar aqui no bifásico, que é fase-fase. Não tem nenhum problema. Então, aqui nós escolhemos, ó, botamos o fio vermelho até no neutro, sem nenhum problema, porque estamos trabalhando com bifásico, ele trabalha como tanto neutro fase, como fase-fase, sem nenhum problema. E temos a saída dele, do DR bipolar, alimentando o conector. Esse conector que alimenta o chuveiro elétrico, esse conector aqui não poderá ser de plástico. Ele não poderá ser de plástico porque ele poderá vir a derreter. Então ele não pode ser de plástico. Se usa geralmente ou de porcelana ou de mica, correto, pessoal? Então não utiliza-se mais isso. Não se utiliza mais tomadas, aquelas tomadas que bota o garfo. Não se utiliza mais chuveiro isso. Se utiliza os conectores. Correto, pessoal? Agora, o cálculo dele, como é feito? O cálculo disjuntor para um chuveiro elétrico. Por exemplo, esse chuveiro elétrico, pessoal, ele é de 5.500 watts quando a gente passa ele para inverno. É aí que a gente faz o cálculo. Para inverno, que é a corrente máxima, quando a gente quer aquecer mais, vai ter uma menor resistência nesse caso, provocando a maior corrente. Então, você pega 5.500 watts, né? Divide pela tensão, pela DDP, que vai ser alimentado nele. Quanto é? 220. Aí você vai ter aquele valor lá. Corrente é essa. Essa corrente que você obteve, você vai poder multiplicar pela norma para você comprar o disjuntor que você vai comprar. Pega esse valor de corrente, multiplica por 1,2 ou por 1,25 ou no máximo por 1,3. Fica nessa média aí. E aí você vai ter o valor do disjuntor que você vai usar. Correto? Sabendo que ele é um chuveiro, o quê? É um circuito resistivo. O chuveiro é um circuito resistivo. Sabendo disso, você vai usar aqui o disjuntor de curva B, certo? Disjuntor de curva B para circuitos resistivos. Depois disso, você vai determinar o seu DR, o DR bipolar. Como vai ser o DR? Ó, pessoal, tem uma regrinha o seguinte. Você calculou aqui sabendo o seu disjuntor, certo? Então, você vai usar o DR com a mesma corrente do disjuntor ou maior. Por exemplo, esse aqui está com um disjuntor de 32 amperes. Então, nosso DR terá que ser
32 amperes ou maior, 36, 42, 50, ele pode ser maior, menor não. Sabemos que o DR, esse aqui é o de alta sensibilidade, de corrente de fuga, 30 miliamperes, certo? Que é para detectar e proteger os usuários, certo? Animais, tudo mais, de choque elétrico. Então, esse é o DR de alta sensibilidade. Então, sua corrente tem que ser o quê? Igual ou superior ao do disjuntor, correto? Entendido isso, pessoal? Então, agora a gente já sabe determinar tanto o disjuntor, como sabemos também dimensionar o DR que nós vamos utilizar para alimentar o chuveiro nesse caso. Correto, pessoal?